Oi, boa noite, cheguei. Desculpa o atraso, estava terminando de preparar algumas coisas. Então, mais um assunto mais ou menos cabeludo. Talvez menos cabeludo para as mulheres, né? Elas vão entender bem do que eu tô falando, principalmente as mulheres feministas que vivem se envolvendo em tretas no Facebook. Deixa só eu compartilhar aqui o vídeo. Cadê? Quem estiver assistindo, estiver gostando ou não, curta, compartilha, comenta, que eu vou tentar responder conforme forem chegando os comentários. Mais um pouquinho enquanto as pessoas estão entrando. Ok, prontinho. Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre nem todo homem. Nem todo homem qualquer coisa. Eu odeio quando falam nem todo homem. Odeio muito. Eu acho que toda feminista odeia também. Porque é muito contraproducente. Tipo, muito contraproducente. Eu acho muito... vamos desviar o foco daquilo que realmente importa. Porque, sim, é óbvio que nem todo homem qualquer coisa, né? Só que essa atitude tão defensiva, ela é besta e ela reflete nada mais do que ego ferido, né? Então, vamos tentar simplificar um pouco essa bagaça. Quando a gente lê em algum lugar, ou quando alguém fala humanos matam animais, né? Os seres humanos são os responsáveis pela degradação do planeta. Dificilmente você se levantaria e diria: peraí, não generalize, nem todo humano é malvadão. Veja eu, por exemplo, eu sou vegano. É óbvio que quando a gente fala de humanos, assim como quando a gente fala de homens, a gente está generalizando. Porque sim, o problema do planeta hoje são os humanos e, pasmem, o problema da violência contra a mulher, entre muitos outros problemas, são os homens. Assim como quando a gente fala que é uma bosta o nosso Congresso ser todo branco, hétero, rico, aí alguém vai levantar e vai dizer: peraí, eu sou branco, eu sou hétero e eu sou rico, mas eu sou legal, poxa vida. Não fala assim, porque isso é generalizar. Então, o que parece? Parece que quando o assunto é feminismo ou as causas das mulheres, os homens se preocupam mais em tirar o seu cu da reta, nem todo homem, eu não sou assim, do que debater o problema em si, que é o que a gente quer. Então as mulheres vão lá no Facebook, né, estampam aquelas estatísticas horríveis e gritantes sobre violência, sobre morte, sobre estupro, e tudo que o homem consegue pensar frente a todos esses dados é: eu não. É sério isso? Dá para acreditar numa coisa dessa? E veja bem, eu não sou burra. Eu sei que nem todo homem estupra, mata e bate. Mas as exceções, elas nem deveriam se ofender com isso. Porque elas deveriam saber que o problema, assim como o problema do planeta são os humanos, o problema é, sim, a categoria homem. Ai, mas como assim, né? A categoria homem, Geórgia? Homens são ensinados pela sociedade, são socializados para potencialmente se tornarem agressores, né? Daí a gente pode entrar no assunto da cultura do estupro. Tem um post que eu escrevi explicando sobre a cultura do estupro, que depois eu posso postar nos comentários. Pois bem, homens são ensinados, né, a serem agressores em potencial. Alguns desses homens vão conseguir se livrar disso o máximo possível, mas a maioria esmagadora vai tratar esse assunto como se não fosse nada, né? As mulheres são um direito inalienável dos homens simplesmente porque eles são homens. Então, o que a gente escuta os amiguinhos falando no churrasco? Uma cantada na rua, o que tem?
Uma mão na bunda na festinha, o que que tem? Isso vai sendo ampliado, né? Ah, ela estava bêbada mesmo, o que que tem? Quando ela diz, não, é só com doce, o que que tem? Né? Ah, ela não usou preservativo, né? Ela não se cuidou para engravidar, o que que tem se eu deixar ela de lado? Então, a acusação preferida desses homens que bradam que nem todo homem é a de dizer que nós feministas estamos, quando a gente generaliza, que nós estamos promovendo uma verdadeira guerra dos sexos, que nós somos misândricas. A misandria, esse fenômeno que mata milhares de homens todos os anos, né? Que o grande erro do feminismo é induzir as mulheres a odiar todos os homens. Número 1, não, feminismo não é sobre odiar todos os homens, não mesmo, super não, mas é sim sobre debater os papéis que a classe homem exerce sobre a classe mulheres. Número 2, uma pergunta muito importante. A quem serve esse discurso da não violência? Esse discurso da violência gera mais violência? Ou esse discurso do nem todo homem? Ou, que também dizem, né, a mulher que revida se iguala ao seu agressor. Eu tenho uma resposta sobre a quem serve esse discurso. Esse discurso serve, única e exclusivamente, para silenciar mulheres. Para que as mulheres não possam expressar as violências que elas sofrem todos os dias. Porque a gente não pode expressar isso, nem no Facebook, nem ao vivo, porque isso vai magoar os nossos amigos homens, tadinhos. Afinal de contas, 1% deles é legal. Só um pouquinho porque eu tenho cachorros. Ô Zeca! Agora, já pensou? Vamos pensar numa hipótese absurda. Já pensou que louco que seria se os homens realmente quisessem acabar com essa merda e quebrar o sistema? Seria incrível, porque se eles realmente quisessem acabar com essa merda, ao invés de eles ficarem se defendendo de qualquer coisa que as mulheres falam sobre a categoria homens, eles começariam a questionar os agressores e a empoderar as vítimas e as sobreviventes da violência. Mas não, nós sabemos que o que eles fazem com esses comentários é exatamente o contrário. Porque se diante... o Zeca tá aqui, depois eu mostro o Zeca. Se diante de tanta injustiça sofrida pelas mulheres, o homem se preocupa mais em tirar o seu cu da reta, defender o seu gênero, para mim fica evidente que ele não é muito diferente dos agressores. Porque onde que eles estão ajudando uma mulher repetindo que nem um disco quebrado, nem todos os homens, eu sou diferente, eu lavo a louça. Tem mais uma resposta para esse fenômeno. É muito mais fácil silenciar uma mulher do que impedir o coleguinha de ser misógino. Não é mesmo? Né? É muito mais fácil silenciar uma vítima dizendo que nem todo homem do que chamar a atenção do coleguinha no churrasco dizendo: "Oh, não faz isso, cara. Piada de estupro não tem graça." Depois eu vou falar sobre isso também. E é outro fato que eu vivi na minha timeline, né? Todos os homens que comentaram que nem todo homem, em postagens minhas e em postagens de todas as minhas amigas que eu vi na história do Facebook, são, coincidentemente, grandes babacas na vida real. E eles sempre acabam a discussão sendo mais machistas ainda, silenciando ou gaslightando as interlocutoras mulheres. Então, geralmente é assim, né? A gente vai lá e fala, né? Homens, melhorem, né? Porque estatística XXY, milhares de mulheres sendo violentadas todos os dias. Aí eles vão lá e dizem: eu sou legal sim, eu ajudo minha esposa sim, sua vadia, vai lavar uma louça. Não é no mínimo engraçado ver esses caras tentando provar que não são babacas, sendo babacas? O que é óbvio, né? E eu acredito que nem precise de explicação,
É claro que não é todo homem que odeia mulheres, mas a cultura odeia mulheres. Então, depois vejam o link sobre cultura do estupro. Então, os homens que crescem em uma cultura sexista, eles têm a tendência de fazer e falar coisas sexistas. Muitas vezes, espero, Xena, me ilumine, espero que sem intenção de estar sendo machistas. Né? Então, eu penso que não deveria ser tão difícil assim para um homem normal entender que você, indivíduo, cuidando da sua vida, comendo seu mingauzinho, jogando o seu videogame, você pode não odiar ou não machucar as mulheres da sua vida. Mas que sim, homens como um grupo, homens dentro de uma estrutura patriarcal, certamente fazem isso. Eu não consigo acreditar que a maioria dos homens seja tão estúpida para não entender essa diferença e ainda perder seu tempo indo de mural em mural das mulheres para dizer, ai, não pode generalizar. Tipo, que preguiça. Bom, vou dar um exemplo de vida pessoal. Não sei se cabe, mas enfim. Meu namorado, ele é um cara mais ou menos legal. Ele não se reivindica feminista e nem ser reconhecido como feminista e nem nada. Ele reconhece machismo estrutural, ele reconhece que ele é escroto às vezes, mesmo sem ter a intenção, e também que parte considerável dos homens também é escrota com muita frequência, o suficiente para que a gente possa, sim, generalizar em alguns discursos. Sabe que tem privilégios por ser homem, mesmo sem nunca ter pedido por eles, e não pede biscoito por ser razoável. Né? E nem ganharia biscoito, porque isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo que ele faz, é ser um cara legal. Né? Extraordinário é outra coisa. Aí saiu uma notícia, o Zeca chegou. Esse é o Zeca. Ele tá aqui me incomodando, porque ele tá com saudade, ele quer carinho e ele se faz de morto. Ó. Morre, Zeca. Tá morto. Morreu. Gente, peraí que eu vou enterrar ele, já vem. Saiu uma matéria hoje com uma pesquisa do Instituto Avon, Avon/Locomotiva, que apresentou dados sobre a percepção da população brasileira com relação ao machismo. Foi uma pesquisa realizada com em torno de 1.800 homens e mulheres em 70 cidades brasileiras. Então, teve uma coisa, deixa eu até consultar aqui, teve uma coisa que eu fiquei muito chocada, né? Quando questionado sobre violência doméstica, slut shaming, a maioria desses homens culpabiliza a vítima. Ou seja, 61% disseram que a mulher que se deixa fotografar tem culpa quando o homem divulga essas imagens íntimas sem autorização. 1 a cada 3 brasileiros acha que a mulher é culpada pelo estupro de acordo com suas roupas ou comportamento. Isso foi uma pesquisa da Datafolha. Né? E nessa pesquisa do Instituto Avon, 27% concordam que é a mesma coisa, né? Que as mulheres, em alguns casos, têm culpa por terem sido estupradas. Aí, o que mais que falava do abismo? E daí eu achei muito bizarro é que 31% dos homens admitem ser machistas, mas não sabem como agir para deixar de lado tais atitudes. Né? O problema, aí o que a pesquisa diagnosticou? Que o grande problema é o medo de não ser aceito no grupo. Eles têm medo de reclamar sobre fotos de mulheres nuas nos grupos de WhatsApp que eles participam. Eles têm medo de defender os direitos das mulheres quando eles estão entre outros homens e, inacreditável, eles acham que isso é pagar mico. Que isso é pagar mico entre os amigos. Então, a minha resposta é clássica para isso. Mano, não vem no meu mural dizer que nem todo homem, tá? Porque não basta você não ser um bosta. Se você quer acabar com a cultura do estupro, se você quer acabar com o machismo, você vai lá no seu ambiente de trabalho, lá no teu grupo de terça-ferinos, vai lá no churrasco dos amigos e você vai
repreender os seus colegas quando eles estão fazendo uma piada de estupro. Você vai repreender os seus colegas quando eles estão compartilhando imagens de mulheres nuas no WhatsApp. Você vai interferir numa briga de casal, onde obviamente o cara vai agredir a mulher. Então, isso exige mais do que simplesmente você não bater em mulher. Isso não faz você nenhum santo. Isso é só tua obrigação não bater em ninguém. É tua obrigação, sabe? E não é suficiente, não vai resolver problema nenhum isso. Né? Então, essas mudanças que nós queremos que os homens empreguem para acabar ou diminuir o machismo são vistas por eles como desconfortáveis. Eles têm vergonha. Gente, um minuto de silêncio pelo ego masculino, essa coisa tão frágil. Então, esses mesmos homens brasileiros que dizem não ser machistas, né? 48% deles acham que é desagradável ou que é humilhante o homem cuidar da casa enquanto a mulher trabalha fora. E só 35 deles acham que tá certo o homem ajudar a mulher a cuidar da casa. Só 30... Bom, já foi pior, ok. Mas só 30% dos homens acha que deve ajudar nas tarefas domésticas. Esses mesmos caras que estão ali comentando que nem todo homem qualquer coisa, né? Então, esse papel do homem dentro de uma suposta revolução feminista, ele precisa ir além de fazer comentário imbecil em Facebook ou quando as mulheres estão se queixando de alguma violência que elas sofreram. Tem que ultrapassar isso, porque isso não basta, você não vai ganhar biscoito, sabe? Por dizer que você não bate em mulher ou que você não é estuprador. O que fazer então? Né? Tem um post no meu blog também, se algum homem aguentou assistir até agora e não ficou terrivelmente ofendido com as coisas que eu falei, eu recomendo ler um post que tem no meu blog, que eu traduzi há uns 2 ou 3 anos atrás, que chama 35 Passos Básicos. Meu Deus, o Zeca não para, gente. Eu acho que ele quer fazer uma live com você. Agora ele tá me mordendo. 35 Passos Básicos para que os homens podem dar para apoiar o feminismo. Depois eu posso botar o link também ali. Então, amiguinho, colega, homem, se você quer realmente ajudar a desconstruir machismo, acabar com a cultura do estupro, ajudar suas amiguinhas mulheres, né? Tirar o seu cu da reta em comentários de Facebook não vai ajudar em nada e não vai mudar nada. Nesses 35 passos, você pode começar, faz um processo de detox, sabe? De desintox... Tá morto. Faz um processo de desintoxicação e eu acho que vai aumentar muito as visualizações desse vídeo só por causa da participação do José Carlos. Faz um processo de desintoxicação, agrega um desses passos por vez, por semana. Em 35 semanas, eu vou te dar o alvará para dizer que você está fazendo tudo o que você pode pela causa feminista. Então, eu vou falar só alguns desses passos que estão lá, porque nem todo mundo depois acessa os links. Mas, número 1, estamos brigando a tempo. Faça 50% ou mais do trabalho doméstico. Legal, né? Dê 50% ou mais do suporte emocional em seu relacionamento afetivo e amizades. Consuma produtos culturais produzidos por mulheres. Dê espaço para as mulheres no trabalho, na reunião. No trabalho, na reunião, onde quer que seja. Seja responsável e inclua-se você mesmo em espaços onde você pode usar da sua masculinidade para interromper o sexismo. Quando uma mulher te diz que uma coisa é sexista, acredite nela. Que tal? Né? Quando uma mulher diz, mano, o que você falou foi machista. Ao invés de dizer, claro que não, o que tem? É só uma piadinha. Cala a boca, reconhece e para de fazer merda. Eduque-se a respeito de consenso.
Nas palestras que eu tenho dado por aí, principalmente para jovens, adolescentes e tudo mais, eu percebo que existe uma lacuna muito grande, as crianças não sabem o que é consenso, não sabem quando que de fato eles têm autorização para tocar numa mulher, para beijar uma mulher, para ter relação sexual com uma mulher. Então, informe-se com relação ao consenso. Seja responsável pela contracepção também, paga metade do anticoncepcional da mina, né? Ou paga metade da camisinha, do DIU, seja lá que método que vocês usem para evitar a gravidez. Toma a vacina da HPV, você também, não só ela. Né? Se tiver filhos, seja pai da mesma forma, né? Divida o cuidado com os filhos, vai na reunião da escola, né? Não ache que isso é responsabilidade só dela. Lê a agenda da criança, porque se tiver alguma pedagoga aqui, provavelmente ela vai me confirmar, porque eu também sou pedagoga, que geralmente os recados na agenda das crianças vão sempre para mãe, né? Mãe, mande mais fraldas. Mãe, blé, mãe, qualquer coisa. E sempre quem é que tem que assinar? A mãe. Então, por que você, papai, né, não pega a agenda da criança e não lê você o recadinho, e não prepara você a lancheira do seu filho de vez em quando? Não seja um espectador quando em face do sexismo, quando você vê uma situação sexista, misógina na sua frente, intervenha. Essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é a coisa mais ridícula e um dos grandes perpetuadores da violência doméstica. Seja responsável, esse é legal, seja responsável pela sua própria saúde. O que eu vejo nos casais que eu conheço, que geralmente é a mulher que tem que agendar o médico pro homem, porque nem isso ele vai, às vezes ela agenda e ele fica puta, porque o homem não gosta de ir ao médico, né? Depois não sabe por que morre antes. Georgia, qual a sua opinião sobre mulheres que defendem a cultura do estupro? Já vi mulheres defendendo homens machistas. Então, sempre rola esse papo, né, da mulher que também é, abre aspas, machista. Mas na verdade, o que a gente tem? Gente, ele tá morto mesmo, tá? Ele está morto, ó, completamente morto. Então sempre tem esse papo, Jorge, e as mulheres que são machistas, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, assim como eu falei no começo, que os homens são socializados para se comportar de determinada forma, né? Para serem, sei lá, agressores em potencial. Cabe a cada um deles escapar desse destino horrível ou não. Mas as mulheres também são educadas da mesma forma e socializadas da mesma forma. Então não dá para esperar que toda mulher, pelo simples fato de ser mulher, vai ter uma consciência de gênero e vai ser uma feminista, muito pelo contrário. E tem um monte de mulher escrota por aí também, não vou negar, entendeu, a realidade. Tem um monte de mulher falando merda, tem um monte de mulher sendo, sei lá, contra a causa feminista, né? Olha a Sara Inverno, que bizarra. Fazer o quê, né? O que a gente tem que pensar, o foco tem que ser numa estrutura patriarcal dentro de uma cultura machista. Por mais que tenha mulheres reforçando essa cultura. Quem é que se beneficia? Alguém sabe? Quem se beneficia, invariavelmente, são os homens. Né? Porque por mais bela, recatada e do lar que a mulher seja, por mais comportada que ela seja, por mais textão a favor da cultura do estupro que ela escreva no Facebook, no final das contas, quem é vulnerável e quem pode ser violentada, pode ser abusada, pode ser agredida, vai ser ela. Quem ganha 23% a menos de salário para exercer a mesma função, é ela também. Né? Então, por mais que existam, sim, muitas mulheres que reproduzam machismo de um jeito que é muito difícil para eu compreender, ainda assim eu dou um desconto, digamos assim, porque ela, no final das contas, ela se ferra também, entendeu? Ela está se ferrando também, os únicos que se beneficiam dessa estrutura e desse sistema são os homens, né? Então, fazer o quê, né? Nós estamos tentando conversar com as mulheres, né? Falar mais, enfim. Jonathan, o homem pode participar do movimento feminista de forma ativa, tipo nas reuniões, nos movimentos, ou o protagonismo deve ser apenas das mulheres? Bom, quem me conheceu há 2, 3 anos atrás, talvez nem vai reconhecer a minha fala agora, né? Mas tudo bem, a gente cresce, a gente aprende, a gente muda de ideia. Eu não sou mais
radicalmente contra a presença de homens em espaços femininos. Eu acredito que as mulheres, elas devem se organizar em espaços seguros para elas, dependendo da proposta daquele grupo específico, e os homens têm que respeitar, tipo, ó, nesse grupo aqui de acolhimento, nós vamos falar sobre nossas vivências pessoais, sobre casos de violência, nós não queremos homens aqui. Respeita, rabo no meio das pernas, tchau. Mas o movimento feminista como um todo, falando de uma forma genérica, a gente precisa, né? A gente precisa. Eu hoje, e tem muitas feministas que podem discordar, mas eu hoje acredito que revolução não vai acontecer com 50% dos seres humanos que tem no mundo. Né? A gente está tentando faz tempo, mas a gente precisa também. Tem vários grupos de homens organizados, eu descobri que tem uma ONG super ativa na França que chama Zéro Macho, uma coisa assim. Não sei se a minha professora de francês está assistindo, mas tomara que não, que ela vai corrigir minha pronúncia de certeza. Mas essa ONG francesa, ela é uma ONG de homens contra a prostituição e pela igualdade de gênero. Não vou entrar no mérito de a favor ou contra a prostituição, esse é assunto para outra transmissão ao vivo. Mas eles estão se organizando também para fazer coisas, né? Eu não sei se essa ONG é exclusivamente masculina, mas eu achei incrível quando eu vi. Tipo, isso sim são homens fazendo algumas coisas, além de fazer comentário idiota no Facebook. Né? Então, e também acho que em movimento social deve haver algum espaço que os homens possam estar juntos também. Protagonizar já acho um pouco mais complicado. Né? Isso é um debate que pode ir longe e muita gente pode sair ofendida, porque sempre dá treta, né? Protagonizar eu acho meio complicado. Eu acho que depende do espaço, sabe, Jonathan? Acho que depende do espaço. Por exemplo, dentro do meu partido político, eu não ficaria braba, louca da vida, se um cara fosse lá numa plenária, pegasse o microfone e fizesse uma fala foda sobre a questão das mulheres. Eu nem ia me sentir, roubada. Só um pouquinho. Né? E até gostaria que isso acontecesse, porém nunca acontece. Agora, o que que eu fico bastante ofendida? Se o jornal, por exemplo, quer fazer uma matéria sobre feminismo e chamar um homem para falar. Tipo, oi, não tinha nenhuma mulher para falar sobre isso, né? Pra fazer essa matéria. E não pense que isso não acontece, porque isso acontece, por mais bizarro que seja. Né? Isso acontece. Então, isso me deixaria enfurecida. Porque não é o espaço para ele, né? Esse tipo de protagonismo. Diferente desse exemplo que eu dei de uma plenária de partido, de um movimento misto, enfim. E eu descobri também só ontem, inclusive foi ontem, logo não assimilou ainda no meu cérebro o nome, mas que também tem uma ONG no Brasil. Uma ONG também de homens feministas e humanistas, alguma coisa assim, pelos direitos das mulheres. E achei mó legal, acho que tem que fazer mesmo. Acho que quanto mais gente fazendo, né? E eu lembro quando a menina do Harry Potter, como é que é o nome dela? Não sei. Emma Watson, quando ela começou aquele projeto do He for She, que ela levou lambada de todos os lados, que onde já se viu uma mulher querer levar feminismo para homem, não sei o quê. E naquela época eu já estava repensando, assim, eu pensei, nossa, será mesmo que essa iniciativa é tão idiota? Ou será que, né? A gente precisa conquistar mentes e corações e de todos, e quanto mais gente melhor, e quanto mais gente engajada, mais perto a gente vai estar, né? Enfim. Bom, eu estava dando aquelas dicas, né? Dicas de você, amiguinho, que vai parar de comentar nem todo homem no Facebook, agora você vai começar a agir pelas mulheres. E daí eu dei vários exemplos de coisas que você pode começar a fazer hoje, e vou dar mais alguns daí antes de encerrar, que eu acho que já está super longo. Não fique secando mulheres, não fique fazendo comentários sobre mulheres, principalmente comentários depreciativos ou hipersexualizados, ou não interessa o tamanho do decote dela, dá uma disfarçadinha pelo menos. Né? Preste atenção ao gênero, contrate mulheres. Né? Contrate mulheres, por que não contratar mulheres? Tem algumas áreas que eu acho bem legal contratar mulheres, porque são áreas predominantemente masculinas, então eu gosto de valorizar o trabalho feminino. Né? Então, por exemplo, tatuador. Eu sei que tem vários tatuadores incríveis, mas tipo 99% do mercado de tatuagem é de homens. Por que eu não vou dar
o meu suado dinheirinho para Jéssica de Oliveira. Olha o jabá, hein? O nome dela é Jéssica de Oliveira. Ela faz tatuagens incríveis. Ela é mina, ela é feminista e é vegana. Por que não valorizar? Né? Só que a maioria, pelo que eu saiba, a maioria dos clientes da Jéssica são mulheres. Tipo, por que isso, né? Homens também podem ir numa tatuadora feminina, tá tudo certo. Você não vai ser menos homem por causa disso, né? Outra diquinha, assegure-se de que alguns de seus heróis e modelos de exemplo sejam mulheres. Porque os caras sempre admiram homens, né? Homens. Sempre. É muito raro. Meu, eu não lembro da última vez que eu escutei um cara falando: o meu ídolo é... Quem? Angelina Jolie. Ele fala que ele quer comer a Angelina Jolie, mas ele não fala que quando ele crescer ele quer ser que nem a Angelina Jolie. Mas ele fala que ele quer ser que nem, sei lá, uma miríade de outros caras, né? E eu não sei por que uma mulher não pode ser admirada por um homem quando tantos homens são admirados por mulheres, né? Tem amigas mulheres. Nem todas as mulheres se resumem, né, a mulheres que você quer comer. Aliás, nem todas as mulheres deveriam se resumir àquelas que você quer comer, né? Você pode ter um relacionamento de amizade com uma mulher sem ter sempre essa segunda intenção. Se você não tem nenhuma amiga, não é coleguinha de trabalho. Se você não tem nenhuma amiga mulher, comece a problematizar por que isso, né? E se assegure de que essa tua amiga vai ser uma relação autêntica, vai ser uma relação significativa, né? E não simplesmente se aproximar de fulana ou beltrana só porque vai que um dia na festinha da firma ela bebe um pouquinho demais e vocês ficam, né? Injete feminismo em suas conversas diárias com os homens. Então, ao invés de ir em posts de feministas tirar o seu da reta, lá com os seus amigos, no trabalho, no parque, no clube, correndo no parque, fala um pouco sobre feminismo. Não precisa usar a palavra feminismo, essa palavra tão temida, né? Mas você pode falar, tipo, nossa, você viu que bosta que aconteceu, mais um não sei o que lá, mais um estupro em Blumenau. Nunca escuto caras falando disso. Tomara que vocês me corrijam e digam, nossa, eu falei sobre um assunto assim ontem com meus parça. Mas eu nunca ouvi, nenhum homem nunca vem comentar sobre isso comigo, por exemplo, né? Enfim, eu acho que é isso. Falei bastante. Vou postar os 2 links que eu prometi. Um eu já esqueci, mas eu vou assistir o vídeo de novo e coloco. E o segundo é o post dos 35 passos práticos que os homens podem dar para apoiar o feminismo. Okay? Semana que vem vai ter outra live. Eu ainda não pensei no assunto, mas se vocês quiserem sugerir coisas sobre as quais vocês querem me ouvir falando, mandem mensagem, inbox ou comentem aqui no vídeo mesmo. E nos vemos semana que vem. Boa noite!